inicialmente foi por causa do Lucas não olhar nos olhos e principalmente por ele não responder ao nome. A gente chamava por ele e ele fazia de conta que nem era para ele, ou seja, ele não entendia que Lucas que era para ele. E principalmente porque ele já tinha quase 18 meses e havia frases que ele já deveria dizer, coisas que ele já deveria fazer, o apontar, o saber onde é os olhinhos, o nariz, essas coisas que as crianças começam a fazer, não é, atempadamente, e ele não fazia nada disso. Então a pediatra alertou-me que se calhar deveria ir falar com a terapeuta da fala, que era para saber se via ali alguma coisa e eu fui. Eu fui à terapeuta da fala, tinha o Lucas 18 meses. Ela disse que não via nada de especial, até porque inicialmente todas as crianças têm o tempo e que ele que falava à maneira dele, que ainda era muito cedo para a gente também já estar ali a achar o que fosse, que ainda era muito cedo, mas eu tinha 2 filhos e sabia que ali havia outra coisa que não era só aquilo. Então marquei uma consulta, andei a pesquisar pediatras de desenvolvimento e fui a uma pediatra de desenvolvimento por mim, minha cabeça, porque achava realmente que aquilo que não estava bem, que não era normal, até porque ele não fazia as coisas que eu disse e principalmente porque não dizia uma palavra. Não dizia mãe, mamãe, não dizia papai, não dizia nada. Só dizia pequenos sons, mas que no fundo não eram palavras. E eu procurei uma pediatra de desenvolvimento, tinha o Lucas de 18 meses, e ela numa consulta de 45 minutos, tanto, disse-me sim logo, seu filho tem um aspecto de autismo. Sim, ela era muito pequenina e lá está. Não fazia nada ela pôs-o a brincar, ele não brincava, não se interessava por nada, ela pôs-lhe montes de brinquedos, ele não se interessava por nada, ficava fascinado com coisas que as mãos, pequenas coisas, mas que não eram para a idade dele, não eram para ele, já era para ele estar mais desenvolvido. E ela disse-me logo ali na consulta que ele tinha aspecto de autismo. E eu vou ser sincera, eu já ia para lá, eu parecia que eu já sabia, e porque eu lia muito e tentava pesquisar o porquê dele reagir assim, e eu bem sei que não se deve ir ao Google e não se deve, mas no fundo é que eles deram muitos exemplos do que um menino com autismo tem, e o Lucas seguia muitos. Então eu já ia a pensar que ia receber esse diagnóstico. Claro que é sempre um balde de água fria, não é? A gente não está... Uma coisa é pensar e outra coisa é ter o diagnóstico certo como pediatra. E pronto, foi mal. Chorei muito. Muito, 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 muito. Não é fácil. No caso do Lucas, não, porque ele teve o diagnóstico muito cedo. No caso do Lucas, como era muito perceptível, ou seja, ele não fazia montes de coisas e era um caso muito perceptível. No caso de Lucas, eu tive o diagnóstico muito cedo, por isso não fui logo encaminhada para a terapia da fala, terapia ocupacional. Foi tudo muito rápido. Foi tudo a particular, não é? Porque no público era mais demorado, mas foi tudo muito rápido. Por isso, até acho que essa parte do diagnóstico, sei que há pais que ainda hoje estão à espera do diagnóstico, mas para o Lucas foi relativamente rápido. Eu trabalhava com o meu marido, trabalhava na empresa do meu marido e deixei praticamente de conseguir, eu deixei de ter vida própria, ou seja, eu tudo o que faço é acompanhar o Lucas. Vou com o Lucas à terapia, vou com o Lucas à escola, vou buscá-lo, vou levá-lo, ou seja, deixei de ter vida própria. Eu costumo dizer que a minha vida parece estar em pausa até... por causa de acompanhar o Lucas em tudo o que ele precisa, não é? A minha vida mudou muito porque tinha mais filhos, não é? E não conseguia dar resposta a estar na empresa ou dar conta do Lucas. Então, deixei de trabalhar e neste momento sou mãe a tempo inteiro. Elas já são... a Diana já tem 21, a Lara já tem 13.
foi aos pouquinhos, a gente tentou, a mais nova, a gente tentou-lhe explicar o que é que o Lucas tinha, não é? Porque na altura ela tinha 8 ou 9, tentámos-lhe explicar o que é que o Lucas tinha e ela, tadinha, tenta ajudar no que pode. Também não há muito que se possa fazer. A minha preocupação até hoje, e vai ser até os dias, é o futuro do Lucas. Como é que ele vai... Eu não tenho a certeza do que se ele vai evoluir mais, ou que ele vai evoluir, e a minha dúvida é o que é que ele vai ser daqui para a frente. E principalmente se eu não estiver cá, o que é que vai ser de Lucas, não é? Tenho muito medo porque as escolas não há escolas sempre, não é? E tenho muito medo onde deixar o Lucas, se ele vai ser um adulto autónomo, principalmente se ele vai ser autónomo, se ele vai fazer as coisas por ele, é o que mais me preocupa. Eu o que mais quero na vida é que ele seja autónomo, principalmente nas escolas, não é? Temos que ter as escolas certas para eles, e o que muitas vezes não acontece, porque as escolas, as auxiliares não estão preparadas, as professoras não estão preparadas, não, muitas delas até não sabem o que é o autismo, eu também não sabia, até me bater à porta, não é? Por isso, o apoio que eu preciso, neste momento, principalmente, é quando ele não está em casa, quando ele estiver na escola, elas estar ali para ele, elas saberem lidar com ele. E que não acontece. Quando eu soube, ele estava com a minha irmã, porque era ela que tomava conta dele. A minha intenção era só que ele fosse para a escola na creche, não estava a contar que ele fosse mais cedo. Só que depois a pediatra de desenvolvimento disse-me que ele que tinha que se fazia muito bem a escola, para eu deixar ir para a escola, até para ele estar com outros meninos, para aprender a partilhar, aprender com os outros meninos, que o iam ajudar bastante, até por causa até da fala. Andei à procura de escolas, até que tive uma escola que me disse que para eu não dizer a ninguém, ou tanto quando fosse para inscrevê-lo nas escolas, para eu não dizer a ninguém que ele que tinha autismo, porque muitas delas me iam fechar as portas. Foi assim. Mas procurei em 3 ou 4 escolas e uma escola aceitou. Pronto, e ele andou nessa escola até ter 3 aninhos, até ir para Penafiel. Foi muito difícil, porque a gente também não confia, na escola que ele estava. O primeiro ano correu muito bem, depois no segundo ano comecei a ver certas coisas que não gostei, quando ia buscá-lo. Tentei mudá-lo de escola, andei nas escolas aqui em Passos Ferreira, muitas delas, o que me disseram foi que não tinham vaga, ou seja, eu sei que estes meninos, eles dizem, por lei que eles estão à frente dos outros, mas o que é certo é que não me interessa pôr o meu filho, esteja à frente ou não, numa escola onde eu sei que se não tem vaga ou se a escola está muito cheia, que me interessa pôr ali um menino, certo? Não vou pôr ali um menino só porque sim, só para ser mais um. Não, eu queria pôr o meu filho numa escola em que eu soubesse que ele ia estar bem. E aqui no concelho não tive resposta. Não consegui arranjar escola aqui. É principalmente nos privados, porque eu pensei que se eu metesse no privado, a minha ideia era, nos privados tem menos meninos, dão-lhe mais atenção, a minha ideia era essa, que lhe davam mais atenção, que iam ter mais cuidado, só mesmo o facto de, se calhar, que tinham menos meninos, que tinham mais acompanhamento. E nas escolas que eu liguei, uma delas disse mesmo, olha mãe, nós vamos tentar inserir o seu filho, mas a mãe faça o seguinte, nas escolas que ligar, é mais fácil para si não dizer que o seu filho que tem autismo, porque a maioria delas quer dinheiro na conta ou dinheiro ao fim do mês e não se vão importar e nem sequer vão aceitar, nem vão considerar o menino para entrar na escola. É sim, na realidade é sim.
Eu não queria encobrir, porque acho que não tenho que encobrir nada, mas eu sei o que ela me disse, que na realidade que é assim. Que se eu liguei para mais 3 ou 4 escolas e depois já não disse o que ele tinha. Eu ia dizer o que se ela não me aceitasse, eu ia dizer que não ia dizer, ia deixar o menino escrever e escrever o menino e depois eles depois o que é que iam fazer? Ia dizer que depois de ter escrito já não tinham bado. Eu ia fazer mesmo isso, não ia dizer nada. Eu cheguei a ir lá buscá-lo, eram às 5h30 e ele estava a dormir e disseram-me que ele não tinha lanchado porque eu tinha dito que se ele estivesse a dormir, para ele deixar de estar a dormir. Eu disse, mas olha, eu disse para ele estar a dormir um bocado, não era para o deixar dormir a tarde toda. E ela disse, mãe, mas ele estava tão cansado e a gente deixou-o dormir, eram 5h30 da tarde, o menino tinha comido a sopa ao meio-dia. Isso foi a gota d'água. O menino tinha comido a sopa ao meio-dia, que era o que ele come, o Lucas tem seletividade, agora está melhor, mas era o que ele comia, e elas deixaram estar do meio-dia até às 5h30 da tarde, sem comer nada. Foi a gota d'água. Ao outro dia já não foi para a escola. Lá está, eles não me disseram que não, atenção, as escolas daqui de Passos não me disseram que não, simplesmente me disseram que estavam com pouca gente e que nas salinhas que já tinham 2 ou 3 meninos com autismo nas salas e que, lá está, eles não precisavam me dizer mais nada, não é? Olha, eu tenho uma família que me apoia muito, dou-me 100% de apoio em tudo, sou muito abençoada nesse aspecto. E a escola caí agora no sítio certo, estou agora mesmo no sítio certo. As terapeutas também não posso dizer nada, são excelentes, acho que agora que estão encaminhadas por isso. E é muito importante, por exemplo, a comunicação das terapeutas com a escola. Quando o Lucas faz um trabalho na terapia, eu levo os trabalhos que ele faz na terapia para a escola. Olha, o Lucas está a fazer este trabalho, vocês agora aqui dão continuidade, que é para ele não estar ali só por estar, não é? Para isso eu deixava estar com ele em casa. E todas as terapias que o Lucas faz terapia 3 vezes por semana, naqueles dias que ele faz terapia, eu levo os materiais para a escola e elas dão seguimento ao trabalho nesses dias, durante o período da tarde. Tudo o que ele faz nas terapias, eu depois faço em casa e na escola também. Isto é um processo, toda a gente tem que ajudar aqui para ver a evolução. Para mim é o facto dele ser não verbal. Como o Lucas não fala, eu não posso perguntar, olha Lucas, comestes? O que é que tu comestes? Correu bem a escola? Fizeste amigos? Todas as perguntas que uma mãe faz quando vai buscar um menino, onde quer que seja. O facto de ele não me saber dizer o que quer, a minha maior angústia é não saber o que ele quer ou ele não o entender, porque muitas vezes ele entra em crise porque não me sabe dizer, ou seja, não me consegue expressar e eu também não consigo perceber o porquê é que ele está assim. Então ele entra em crise porque frustrado, não é? Porque não consegue comunicar comigo e eu também não posso fazer nada porque também não entendo. Por isso o meu maior desafio é a comunicação. Ainda há pouco, foi na semana passada, eu fiquei felicíssima pelo simples facto do Lucas ter aprendido a imitar. Uma coisa que a maioria dos bebés, não é, vão aprendendo. E eu fiquei super feliz porque o Lucas já imitava, já tinha a percepção do corpo, pequenas conquistas que para muitos não é nada, para mim é uma alegria enorme. Porque é um passinho à direção certa, não é? Um passinho em frente. Mas demora muito tempo. São coisas muito demoradas, muito demoradas. Não se vê resultados logo. Aquilo é todo um processo. Agora o Lucas imita, amanhã já tira a bola. São resultados que são muito demorados, muito mesmo. É assim, estes meninos, fisicamente, olha, para eles não se vê fisicamente, ou seja,
A particularidade não está fisicamente, está. Então, quando as pessoas olham e não sabem, quando o menino se deita no chão com uma crise e não há nada que a gente faça ou que o ajude, porque ele nesse momento não há nada que a gente tenha que ter calma e tentar acalmá-lo, e vês os olhares, seja onde for, seja num restaurante, seja num shopping, seja onde for. E a gente repara nas pessoas olhar, não é? O abanar da cabeça, o olhar de reprovação, não é? Mas que no fundo, eu digo muitas vezes, eu tento me abster e eu começo assim, elas para mim, isso para mim já não me importa. Mas não é verdade, não é? Porque custa sempre empatia, ajuda ao outro principalmente. Eu tive uma mãe que ela disse, nós conversamos muito na clínica onde o Lucas anda, e eu tive uma mãe que ela disse que ao sair do hospital com o filho, que ele teve uma crise muito grande, ou seja, e o filho estava aos berros e que não conseguia pegar nele, e estava impossível de pegar nele, e todas as pessoas no hospital em volta estavam a olhar, mas nenhum veio dizer à mãe, quer ajuda com alguma coisa? Nenhum. Diz ela, isso é o que mais... Olhares reprovadores a gente tem, mas ajuda... Não. E a gente tem que quando recebe o diagnóstico, eu acho que o mais difícil, e que ainda hoje eu estou a trabalhar nisso, o mais difícil é a gente aceitar. Aceitar que Lucas, no caso Lucas, não era aquele menino que eu pensei até aos 18 meses que ele ia ser. Aceitar que ele quer ser diferente, que vai ser a vida toda diferente, mas amá-lo acima de tudo na mesma. Amá-lo e aceitá-lo como ele é. Não. Eu procuro esse apoio na minha família. E é como eu digo, sou muito abençoada nesse aspecto. Não imagino, foi como eu digo, eu passo muitas... Eu às vezes acordo de noite até porque custa-me imaginar o meu filho a ser maltratado ou a ser... Não quero pensar sequer nessas coisas, quero viver o dia a dia. Se eu pensar no futuro não vai correr bem, por isso eu prefiro viver o dia a dia e esperar sempre pelo melhor. E isso foi como eu já disse, aceitar que é aquele menino que eles vão ter, aquele menino ou menina que eles vão ter, e apoiá-lo e ajudá-lo e amá-lo acima de tudo, e aceitar. O autismo não é uma doença visível, mas é uma doença, não é doença, atenção, que o autismo não é doença, mas é invisível a olhos, não é? E as pessoas precisam de ter mais informação, precisam de se informar, em vez, antes de olhar sequer para uma mãe que esteja em dificuldade com o menino ao colo e que o menino esteja a fazer seja o que for, antes dos olhares e antes de mais, tentar entender o porquê dele estar assim e não, acima de tudo, não deitar abaixo. É isso.